Hoje, no Culto de Incultos, vamos falar do quão horrivelmente fantástica é o Marvel Cinematic Universe. Mas também vamos falar de Lovecraft. Vamos falar de terror. Vamos falar de morte. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Culto de Incultos. Bem-vindos ao culto. E estamos live. Estamos live. Estamos live. Vamos começar por falar... eu quero ir falar do Lovecraftian Horror por causa do Lovecraft Country. Mas primeiro, eu já tinha visto, mas tu acabaste de ver... Acabei de ver agora. O trailer da Infinity Saga. Vai sair a coleção toda dos filmes. Holy shit. Quer dizer, era o que eu estava a dizer. Eles fizeram uma cena nova. Aliás, não. Eles utilizaram algo que nós já vimos, mas fizeram um trailer que me entusiasmou. Pá, Bué, o que é que tu achaste do trailer? É isso. Fizeram uma coisa nova. Não é fizeram uma coisa nova. Fónix, é a mesma coisa que tu acabaste de dizer. Ativaste a minha carta armadilha! Usando o que nós já vimos, tudo cenas que nós já conhecemos, todas aquelas cenas que nós já vimos e que de vez em quando, quer ver outra vez aquela cena e procurar no YouTube incessantemente aquele trechozinho estúpido do filme onde o Ant-Man faz uma pirueta parva qualquer, dá um soco em alguém, e conseguiram compilar todas essas cenas e depois conseguiram compilar ao mesmo tempo pequenos trechos de vozes e de discursinhos de cada uma das personagens, quase, de maneira que parece que estão a ter uma conversa uns com as outras, a mostrar aquelas cenas todas. A parte, aparece o voice-over do Vision e o Vision está a ter uma conversa com o Tony Stark. Parece que estão a ter uma conversa e com mais aquelas cenas todas, aqueles epic moments todos dos filmes todos, dos quantos? 20? 22 filmes. Eu acho que, não sei se são 22 com o Endgame ou sem o Endgame. Carrada deles. Não sei, 18, 19 anos. Não, 10 anos. 10 anos. 22 filmes, 10 anos. Pensa um bocado nisso. É tipo, a Marvel... aliás, isto, à medida que os filmes foram saindo, era bué, bem, vamos lá ver que 2 filmes da Marvel é que vão sair este ano. Este ano não há filmes, amigos. O quê? A Marvel não vai lançar um filme este ano? Ano seguinte, 5 filmes. Foi... Acho que nunca chegou a haver 5 filmes num ano, mas acho que foi 3 a 4 filmes num ano, talvez. Mas na altura que saiu... Quando saiu o Ant-Man... Acho que foi o Ant-Man, um dos Guardians... E o Civil War? Não, mas depois também... Qual foi no ano em que saiu o Black Panther? Também não foi um ano em que saiu uma carrada de filmes? Black Panther saiu o Ragnarok, acho eu também. E saiu o Doctor Strange. Exatamente. Isso não foi tudo... É porque se não foi no mesmo ano, foi no final de um e depois foi quase no início. Sim, mas foi agora quando estava a dar quando estava a dar basicamente a preparação para o Endgame. Saiu o Guardians of the Galaxy, o Black Panther, o Doctor Strange, o Ragnarok, tudo quase uns ao mesmo tempo que os outros. Porque apresentaram os personagens novos do Doctor Strange e do... Muito dinheiro gastos no meu bolso. Não, estou a falar de eu gastei muito dinheiro. Sim, não, eu sei. Cinema é caro ainda. Né? O cinema, é caro. Mas para mim não acaba por ser muito caro porque eu só gasto dinheiro para ir ver filmes da Marvel. É verdade. O resto dos filmes eu vejo em casa. Menos agora fui ver o It. Acho que foi o único filme que não foi da Marvel que eu fui ver ao cinema. Fui ver o It porque eu gostei muito do primeiro. E fui ver agora o 2. Saltando agora para a temática principal do conversa. Eu não sou grande fã de terror e de filmes de terror e aquele típico filme de terror do monstro da semana, tipo o It e a Freira, sim, mas essas cenas. Eu concordo contigo. Eu não gosto muito, por exemplo, aquela cena de agora a ver o Cinematic Universe do Conjuring, que é o filme os filmes da Freira, os filmes do Conjuring. E os filmes da Annabelle fazem todos parte do mesmo universo cinemático. Mas eu não gosto muito destes filmes porque é puramente esta coisa é amaldiçoada e agora vocês vão ver 1h30 a 2 horas desta coisa a aparecer de repente com música assustadora. No entanto, e eu não vou explorar muito por aí, talvez noutra conversa, ou nesta, se me apetecer, não interessa. O It é diferente. Os filmes do It são diferentes. Porque
E eu escrevi uma crítica sobre isto. E o It combina de uma tal maneira. Eles pegaram numa novel de terror e desenvolveram num filme que é como se fosse um filme tipo ficção, tipo. Não é bem romance, mas é tipo um filme de ficção bem normal que tu lerias tipo um livro de mistério. E eles puseram o filme a ser uma comédia a maior parte do tempo. O que, quando eu tipo, comecei a ver as primeiras... O primeiro é mais comédia por serem miúdos que fazem coisas parvas. Yeah. E, tipo, isso não é bem comédia. Tipo, quem tem um sentido de humor acha piada, mas é muito humor físico com cenas assustadoras. No segundo, isso nota-se mais porque são adultos. E porque o realizador não pode depender da sua piada natural. E então há uma comédia no filme que para mim só torna um filme mais interessante e mais assustador. Porque é raro utilizarem aquele hype da música. Tipo... yeah. E aparecer algo assustador. No It 2 nunca acontece. É tipo... eu estava-te a explicar isto no outro dia, da velhinha a correr no background. Exato. É tipo... Isto está a ser bem engraçado, isto está a ser... what the fuck? Não! É tipo... Porque o jumpscare... O que eu não gosto nos filmes de jumpscare que têm saído é tipo... Os jumpscares podem ser assustadores... Mas a maior parte das vezes não são. Mas podem ser assustadores, mas não deixam de ser previsíveis. É isso, tipo, bem, nesta cena, nos próximos 30 segundos vai acontecer um jumpscare porque estou a ouvir música. Ou tipo, aquela pessoa está a entrar ali sozinha, por isso vai acontecer um jumpscare. O plano está a focar muito nos passos da pessoa. Ou a pessoa é tipo quando o foco está na pessoa que está mais perto da câmara, mas de repente a pessoa fica desfocada. Tu sabes que vai aparecer alguma coisa lá atrás. Ou então nem desfoca e tu só vês mesmo tipo a ombreira da porta lá atrás desfocada e uma coisa desfocada mas é muito, a aparecer. Para mim o que torna isso mau é, e ainda há bocado estávamos a falar disso, da força que a música tem nos filmes. Para mim a música nos filmes de terror é essencial. Quando tu tens os filmes antigos dos Universal Monsters, sim. Tipo 1930, do Drácula e Kong e o Thing, do Swamp Thing, aliás. O facto de haver uma orquestra no filme não é só aquela cena de tu sabes quando é que vai aparecer qualquer coisa assustadora, não é tanto isso, é tipo o Drácula aparece, é tipo aquela orquestra o Drácula theme. Mas sim, eu também não gosto muito dos jumpscares. Mas só acabar a cena da Marvel. Eu só vou ver filmes da Marvel, mas algo que este trailer da Infinity Saga me deu mesmo a perceber é o foco que o MCU deu ao Tony Stark. E seria algo do género, as bandas desenhadas fazem muito isso. Por acaso a Marvel não faz tanto isso com o Tony Stark, mas a DC faz muito com o Batman, em que o Batman é aquela personagem que é tipo o mais OP. O Batman é a personagem principal da DC. Sim, o Batman é a personagem principal da DC e ganha sempre. É tipo, qualquer que seja o desafio, é tipo, ele consegue e quando alguém, mesmo na banda desenhada, tipo, como é que ele fez aquilo? A resposta é, ele é o Batman. Ele é o Batman. É tipo, na história, não é tipo, a história dá essa conclusão. É tipo, uma personagem qualquer diz, ele é o Batman. Ou é tipo, naquela cena em que está a Wonder Woman. Está a Wonder Woman, o Super-Homem e o Batman. No início do reboot dos New 52, não é de agora, já há algum tempo, em que eles estão-se a conhecer de novo e então a Wonder Woman estica o laço para eles dizerem as suas identidades secretas e o laço, tipo, quem segura no laço tem de dizer a verdade. E ela estica o laço, o Superman toca no laço e diz Clark Kent, a Wonder Woman diz Diana e o Batman diz Batman. E tipo... como é que ele resistiu ao tipo... Ele não resistiu. Mas é aquela cena que o Bruce Wayne é que é a máscara e o Batman é a identidade real dele. Mas espera lá, tecnicamente. Mas isso não faz muito sentido. Tecnicamente, eles são 3 super-heróis em que a identidade secreta do Super-Homem não é o Clark Kent. Não, é o Kal-El. Bem, mas isso não é a identidade que ele usa no planeta Terra. Não é a identidade secreta que ele usa no planeta Terra. As pessoas sabem que ele no seu planeta de Natal se chamava assim. Mas ele próprio não se chama a ele próprio assim. Sim, mas no planeta Terra. Ele não vive segundo... É porque basicamente eu acho mais que o Clark Kent é a identidade secreta dele e ele como super-homem, com os poderes e com a poder mostrar aquilo que ele é na realidade, embora supostamente, é uma coisa que eu nunca percebi, supostamente eles nos planetas em Krypton, eles não têm propriamente poderes. Claro que não, porque os poderes deles vêm do Sol. Exato. Do Sol amarelo. E eles têm um Sol vermelho. Pois. O Sol vermelho tira-lhes os poderes.
tal como as Kryptonites, a Kryptonite verde deixa-os fraquinhos. A Kryptonite vermelha não os deixa fraquinhos, mas tira-lhe os poderes. Tira poderes só. Poderes normais. Mas sim, eu estava a falar do Tony Stark. O Tony Stark na Marvel teve este destaque. E enquanto que na DC o Batman, o pessoal diz que é um bocado, os brasileiros chamam-lhe o roteirismo, que é tipo, ele vai ganhar porque o escritor quer que ele ganhe. Por isso, tipo, ele ganhou porque é o Batman. O Tony Stark no MCU começou a ser tipo, porque é que eles estão a fazê-lo tipo, o personagem é importante, não sei o quê. Mas eu acho que eles eventualmente conseguiram tornar isso uma parte essencial, subtil e... Sem aquilo não funcionava. Mas porque... De início é aquela história, mas porque é que eles estão a tentar forçar este gajo? Mas depois ao longo dos filmes, eles foram construindo aquilo à volta tudo do facto de ele foi o primeiro Avenger e aquilo começou tudo com ele. Mas depois vão lançar que é, ele foi o primeiro Avenger, depois sai o Capitão América, o primeiro Avenger, e depois sai o filme da Capitã Marvel, em que o nome dela era Carol Avenger Danvers. E é tipo, mas ele era o primeiro Avenger. Stop ruining it! Ele foi o primeiro a assinar o papel. É tipo, vamos riscar aquilo que aconteceu. Mas sim, a Marvel. Eu fiquei tipo. Eu ontem fiquei completamente. Eu estou com mais. Neste momento agora da Marvel há um monte de gente que agora diz que pronto, já acabou. Já não tenho de preocupar mais com isto. Não, é tipo só agora é que está a começar. Não. E agora deu uma pancada aqui. Não faz uma mão de trás. Há um monte de gente que se põe agora com a conversa do agora. Pronto, já acabou a Marvel, já deu tudo, já chegámos ao fim, já foram 10 anos disto, já podemos respirar um bocadinho e parar de pensar nisto. Mas eu estou com medo que os próximos filmes, os próximos heróis que eles forem buscar do saco, não tragam a mesma... O impacto. Porque eles, se foi um erro ou não foi um erro, eles, pronto, quiseram construir quiseram trazer de volta os filmes de super-heróis e trazer, não é trazer os filmes de super-heróis, mas trazer de volta os super-heróis à boca do mundo, tendo em conta que as bandas desenhadas já estavam torná-los de novo pop culture. Exatamente, torná-los de novo pop culture. E conseguiram como? Ao trazer os grandes, as caras da banda desenhada, e agora querem criar uma coisa nova com a segunda camada. E já começaram a enfiar a fazer alguns filmes com algumas personagens da Marvel, vamos falar da Marvel neste caso, que não são provavelmente 90%, vamos dizer assim, se calhar exagerando muito, mas 80% das pessoas que gostam dos filmes da Marvel não sabiam que era o Doctor Strange, não sabiam que era o Black Panther, se calhar nem sequer sabiam que era o Ant-Man. Sim, aliás, e nem sabiam que era a Captain Marvel. Sim, aliás, quando o Ant-Man saiu, era mesmo o Ant-Man que é, porque quando eles disseram, vai ser o Ant-Man e o Henry Pym, não, o Ant-Man vai ser o Scott Lang, eu tipo, espera, eu sei quem é, o Scott Lang, já estou a ver, mas o primeiro foi tipo, o Vingador Fundador, mas não foi. Até aparece o capacete dele no Endgame, E ninguém percebeu, acho que foi a única pessoa na minha sala que foi percebeu. tão bom. Aquele capacetezinho completamente feito de latão. Deste tamanho, ninguém está a ver o que eu estou a fazer com as mãos, mas... 3 vezes o tamanho normal de uma cabeça humana. Foi tão bom. E depois o Henry Pym com o cabelozinho comprido. Porque depois foram buscar estes gajos que ninguém sabe quem é que eles são hoje em dia. Que é que, de repente, do nada, o Black Panther é o maior da aldeia deles e a representação da comunidade africana e afro-americana e afro, o que vocês quiserem. Afro-internacional. Pronto, afro-internacional. Isso existe, não sei. Não sei, mas é uma cena agora. Estou a vender não, alguém. É uma cena agora. O que é para ofender? É uma cena agora, afro-internacional. Eu ainda não tenho cartão para poder dizer estas coisas. Pronto, e acabámos de ser demonetized. Pede ao Lovecraft. Ele acho que é logo a ele que eu vou pedir o cartão, não é? Ele escreveu um poema. Eu não posso dizer o título do poema. Pois. Mas ele escreveu um poema chamado... como é que era? A Poem for the N-Word. Boa. Mas
Trouxeram o Black Panther. De repente, toda a gente sabe que é o Black Panther, ele é o maior da aldeia dele. E agora Doctor Strange. Toda a gente gosta do Doctor Strange. Ninguém sabia quem eram os Guardians of the Galaxy e eles nem sequer foram buscar os primeiros Guardians Nem of the Galaxy. Nem foram buscar os originais, mas foram buscar aqueles que de repente do nada... Então, a primeira vez que a gente começava... as pessoas nem sequer sabem quando é que começamos a ver estes primeiros estes primeiros Guardians of the Galaxy fora das bandas desenhadas e que não foram nos filmes. Sabes? Nos desenhos animados? Não. Foi onde? Não. Se tu fores ver o jogo para a PlayStation, Marvel vs Capcom 3, Marvel vs. Capcom, o 3, Yep. uma das personagens que lá aparece é o Rocket. Yep. E acho que o Star-Lord também está lá. Mas o Rocket Raccoon é uma das personagens. E toda a gente ficou tipo, quando o jogo saiu, já há mais de 7 anos no mínimo, porque já saiu o próximo. Já saiu o Marvel vs Capcom Infinite, que infelizmente não é... Eu ouvi dizer que não é grande coisa. Não é grande coisa, infelizmente. Mas o 3, que foi muito grande e durante os circuitos internacionais de fighting games mexia muita gente. Uhum. E quando o jogo foi anunciado e começaram a anunciar os personagens e apareceu o Rocket Raccoon, ficou tipo, o que é esta coisa? Quem é isto? Tudo no Google procurar quem é aquele bicho. Para depois, de repente, do nada, quase 10 anos depois do filme sair, do jogo sair, saem 2 filmes com o gajo e toda a gente gosta do gajo. Toda a gente gosta do Groot, toda a gente gosta daquela equipa. E o medo que eu tenho agora é que sem o suporte... Porque, se calhar, estas personagens funcionaram porque tinham o suporte dos outros Big Avengers por trás. Tinham os Tonys e tinham os Steve Rogers da vida e os Thors por trás a aguentar aquilo, porque toda a gente sabe quem é que eles são, já são conhecidos, não sei o quê. E agora que eles vão ser colocados na prateleira, vão buscar o quê? Quem é que eles vão buscar agora? Já começaram a anunciar algumas coisas novas que vão ser aí. O Shang-Chi, que é o Shang-Chi. Alguém sabe que é o Shang-Chi? Mas eu também estou bem entusiasmado pelo Shang-Chi. Principalmente porque o Shang-Chi vai finalmente apresentar o verdadeiro mandarim. Mas, por exemplo, agora imagina que decidiam fazer um filme do Nova, ou dos Novas, ou da Nova Corps, que é para quem não sabe, é como se fossem os Green Lanterns, mas... Aparecem no Guardians of the Galaxy 1. Mas ninguém percebeu. Sim, mas pronto, esses são os Nova, vão ver. Que são uma espécie de polícia espacial. A nossa responsabilidade é conversarmos sobre estas coisas, não é vos ensinarmos. Mas sim, os Nova são a polícia espacial. Só por causa dessa eu vou lá depois editar isto e meter lá tag educational no podcast. Neste momento está como? Art, Comedy e Leisure. Mas podemos pôr Educational. O próximo episódio é Educação Sexual. Mas eu vou convidar... Estamos nisto há quanto tempo? Há uns minutinhos. Não interessa. É os minutos que eu quiser, eu posso ficar aqui... Não, a questão não é essa, não é os minutos. Ok, 17 minutos. Não, é que supostamente o nosso tema original não era este, mas pronto. Não faz mal, não te preocupes. Havemos de lá chegar ou não. Mas eu não quero fazer um episódio de 3 horas. Claro, vamos... 3 horas? Estás a fazer por pouco. Trabalho amanhã. Mas, o que é que eu ia falar? Mas sim, os Guardiões da Galáxia, a primeira vez que eu os vi foi nos desenhos animados. Do Marvel's... Não é Marvel's Avengers, era só Avengers Assemble. Marvel's Avengers é a nova série animada. O Avengers Assemble é tipo a melhor série animada da Marvel de sempre. Mas sim, foi lá que e foi daí que eu tirei daí das bandas desenhadas, que há bocado estávamos a falar do Groot. Eu só não gostei mais do Groot desde o primeiro filme, desde que ele ficou pequenino. Porque eu estava sempre à espera daquela cena em que nas bandas desenhadas acontece, nesses desenhos animados, eu lembro de um episódio específico que aconteceu em que ele andava como um galho, houve um desenhos animados, ele andava como um galho nas mãos do Star-Lord, foi quando os Guardians conheceram os Avengers nessa série. Ele andava com a mão... Era só um galho. Ele era um pequenino, o grupo pequenino, estás a ver? Tipo, um galhozinho, tipo aquele que aparece no filme, no vaso. Ele andava na mão do Star-Lord e de repente, tipo, a ameaça, tipo, ok, it's time. E ele atirou o Groot ao ar e ele transformou-se, tipo, numa árvore do tamanho de um prédio de 10 andares, tipo, I am Groot! Porque e nas cómics ele faz isso, tipo, quando é preciso, ele fica gigante. É tipo, por exemplo, na cómic do Secret Wars. A cómic do Secret Wars, a mais recente, deu-nos alguns dos melhores momentos das bandas desenhadas, na minha opinião. O Galactus a servir de
basicamente de guarda do portão para o Doctor Doom, o Thing transformado numa enorme muralha de pedra, e o Groot a servir de trono do Doctor Doom. Mas depois o Groot era basicamente toda a gente naquele universo. Quando o Doom criou o Battleworld, apagou as mentes das pessoas, fez-los esquecer dos mundos de onde eram anteriormente, e eles só conheciam aquela realidade. Aí o Doom é o nosso Deus, o Doom é o nosso líder. Mas houve umas personagens que se continuavam a lembrar do mundo anterior. Aquelas que escaparam na balsa salva-vidas, o Reed Richards, e o Star-Lord, e a Thor, o Spider-Man, os Spider-Man, Miles e o Peter. Mas havia uma coisa... Não está lá o outro gajo também? Não é o Legion, é o... Não, o Cyclops. Não, mas há um... Qual é aquele... É um dos filhos, tipo, malucos de um dos X-Men qualquer. Que é aquele gajo que tem tipo poder atómico lá o quê? Também não foi um desses que foi salvo também. E supostamente também está lá o Namor. Não, esses estavam na balsa do Thanos. Estavam na parte do Thanos. Estava o Thanos, o Corvus Glaive, a próxima Midnight, a Black Order dele, e o Namor e o Maximus, que é dos Inumanos. Mas na balsa salva-vidas dos Avengers, acho que também, não sei se estava o Tony Stark, mas acho que não. Não interessa, o que eu ia dizer é que só há uma pessoa que não foi salva do universo anterior, foi posta ali naquele universo, e era o único que se lembrava do seu mundo anterior, e era o Groot. E quando chega o momento, quando a porra aperta e os heróis estão prestes e precisam de um último empurrão para derrotar o Doom, o trono começa a levantar-se e começas a ouvir ai. E é tipo, o Doom tipo, tipo, what the fuck? Oh não! Groot! E transforma-se tipo... Não é 10 andares, é literalmente tipo 10 vezes o titã colossal do Attack on Titan. É tipo... Rebenta com o castelo rebenta com o telhado do castelo do Doom. E acho que depois luta frente a frente contra o Thing, porque o Thing também se transforma em gigante por causa da muralha. E é tipo... alguns dos... Esses momentos todos... Mais um muito específico é aquela carinha do Franklin Richards que eu te mandei, em que ele está tipo, ninguém viu o que é que nós fizemos, mas ele está com uma carinha ridícula. Eu vou pôr como tipo thumbnail deste episódio. Mas... E agora estou a lembrar disso. Eu ainda uso como essa e a cara do David Pumpkins, o Tom Hanks. Eu ainda uso essas duas caras para reagir a boas cenas no Messenger e nas mensagens. Porque ninguém percebe o que é aquilo. Entretanto, vamos passar ao terror. Vamos finalmente... Who are you? I'm David Pumpkins, man! But who are you? My own thing! And the skeletons? We're part of it! Ok? Estamos de volta. E depois de vermos David Pumpkins, acho que é o momento certo para fazer a introdução de... eles não viram, mas vão ver David Pumpkins, é engraçado. A gente põe o link depois no final. Nós não podemos pôr o link. Pois não podemos pôr o link. Podemos pôr o link. Estás-te a passar, ok? Eu já fui lá a dizer assim, vejam David Pumpkins. Copyright reserved to NBC. Exatamente. É um sketch É um sketch do SNL. O Tom Hanks como David Pumpkins. E saiu o filme animado. Saiu o Animated Special no Halloween do ano passado, do ano anterior, no ano em que isto saiu. Saiu uma série animada, um filme animado do Halloween com o David Pumpkins como personagem principal e os esqueletos. Estilo, a arte acho que era bué Scooby-Doo. Mas pronto, vá. É a altura perfeita para começarmos a falar de scary shit. E falar scary shit para mim
esta semana tem de ser falar de Lovecraft. É isso que eu estava a tentar dizer há 20 minutos atrás. Sim, depois... tu não gostas de coisas todas, mas... Eu não gosto de terror, eu não gosto muito de filmes de terror, não gosto de toda a gente... eu gosto muito de filmes de terror. Eu gosto de filmes de aqueles tipo violentos parvos, tipo Saw e coisas do género. Mas depois, quando é terror... Quando é com jumpscares, esse tipo de coisa, eu não tenho paciência. Eu não gosto de me sentir assustado a esse ponto. Tipo, não saber quando é que me vou borrar a próxima vez e saltar. Não gosto. É desagradável. Mas gosto daquele terror escondido. O próprio ambiente em si mete medo. É o terror indescritível. Indescritível, pode ser assim dito, se calhar. Porque é a maneira como eu descrevo Lovecraft. Em inglês seria aquele subdued, ele está lá impregnado no tempo todo da história que estás a ver ou a ler ou a ouvir, é quase implícito. Mas não estás à espera do próximo. Não estás à espera do próximo. Para de dar pancadas no microfone. Não é aquele próximo susto quando é que ele vem. E é isto que nós estamos a tentar falar, que é Lovecraftian Horror, ou Cosmic Horror, ou o horror cósmico. O horror do Lovecraftiano. Lovecraftiano. Que é esta coisa gira inventada pelo Sr. H.P. Lovecraft nos anos 20. Howard Phillips. Lovecraft, em que ele criou até hoje em dia um dos, vamos dizer, universos de terror. Universo de terror mais bem estabelecidos e mais bem criados, e que curiosamente e não sei se é felizmente ou infelizmente, muitos deles já atingiram um estatuto de como é que se chama? Não ter direitos de autor. Domínio público. Sim, público sim, também, a maior parte dos trabalhos dele. Exato, podem ser utilizados e inspiram muita coisa. Já devem ter ouvido falar de Cthulhu, o monstro Cthulhu. E todos esses tipos de bichos desse género, que depois foram influenciar também muita cultura pop que a gente tem hoje em dia. Aliás, tudo isto de Lovecraft, dos trabalhos específicos de Lovecraft, isto sim vamos poder deixar links. Pois é. E um dos links algo que as pessoas interessadas em Lovecraft iam visitar é a H.P. Lovecraft Society. Eles fizeram... já viste os filmes da H.P. Lovecraft Society? São tão bons. São filmes feitos ao estilo dos Universal Monsters antigos, efeitos especiais e tudo, mas é completamente Lovecraftian. É preto e branco. O primeiro é silencioso, o Call of Cthulhu. Eles chamam Call of Cthulhu, é um filme com 50 minutos. É um silent movie em que as cenas no mar e etc. é uma miniatura de um barco em ondas a fingir, e o Cthulhu que aparece, tipo, a silhueta é tipo um monstro feito tipo papel mâché, e é lindo. O filme é muito bom para quem gosta do estilo. O segundo é o... Desculpa, deixa-me só fazer aqui uma pequena interjeição. Tu disseste papier mâché? Papier mâché, não é assim que se diz? Não, eu digo papel mâché. Pronto, ok. Habituem-se. I say tomato, you say papel mâché. Mas... o segundo filme, isto, olha, foi bom... bom trabalho a ocupar tempo, Filipe, enquanto eu me lembrava do nome do filme. O segundo filme é Whisperer in the Darkness, a adaptação da história do mesmo nome do Lovecraft, que trata dos Migo, uma das raças mais interessantes do Lovecraft, que é esta raça viajante. Spoiler para os meus jogadores de Call of Cthulhu das outras campanhas, em que eles literalmente andavam a investigar o que é que são os Migo, mas são esta raça quase insetoide, reptiliana, vinda de um planeta em que a raça se autotransforma e se altera e modifica mecanicamente, geneticamente, tecnologicamente, para lhes permitir viajar cada vez mais longe. Eles, em vez de criarem transportes cada vez mais sofisticados, eles mudam-se a si próprios. E Whisper in the Darkness trata de uma história em que, basicamente, este investigador é sempre, não é? As short stories do Lovecraft. As histórias de Lovecraft nunca são escritas na primeira pessoa, são sempre não na segunda pessoa, às vezes na terceira pessoa, mas às vezes até
outras pessoas. É sempre alguém. É essa terceira pessoa a falar na terceira pessoa. Alguém a ler uma carta de alguém que escreveu depois de ter falado com alguém que viu alguma coisa. O Call of Cthulhu é alguém a entrevistar uma pessoa que está num sanatório e que fez uma investigação em que falou com alguém que conhecia outra pessoa que tinha ido numa investigação. E o Whisper in the Darkness foi deixado um diário do investigador histórico. Mas o filme, a short story é isso, mas o filme arranjou uma maneira muito interessante de contar a história, que é, a história basicamente vai de encontro aos Migo, criaram à sua volta este culto de humanos, e basicamente os Migo prometem-lhes viagens para os confins do cosmos, e a maneira é retiram-lhes os cérebros dessas pessoas, metem-nos nestes nestes recipientes, mas os cérebros mantêm-se vivos e depois pode-se ligar esta maquinazinha que te deixa falar com aquela consciência e aparece uma projeção da cara da pessoa. E eles basicamente no filme fizeram com que quem tivesse a contar essa história fosse a consciência desse professor que foi lá e que morreu e desapareceu ao investigar isso. Então, no fim do filme... Isto é... Deixa-me só ver se isto é a história que eu estou a falar. Porque o contacto que eu tenho com Lovecraft é um bocado diferente do teu. Tu tens o contacto... Acho que começaste um bocado como eu a ouvir audiobooks, não sei. Eu li um audiobook, sim, mas depois fui basicamente àquela página Leste que tens... um audiobook? Não, eu ouvi, desculpa. You have to stop the drinks. Mas pronto. Enquanto aqui o Sr. Luís começou com Lovecraft, eu não sei se fui eu que te fiz começar a ligar a Lovecraft ou não. Foi naquela altura, quando estávamos na faculdade no início, que eu comecei a falar mas aí, disso. não, ok. Ou pronto, tu se calhar já sabias o que era. Eu já tinha lido uma short story. Era isso que eu estava a querer dizer. Eu já tinha lido uma short story, mas nunca tinhas num pegado... daqueles sites onde estão os trabalhos dele disponibilizados. Mas depois nunca tinhas pegado naquilo a sério. Só depois quando eu comecei a falar contigo sobre isto... aliás, eu nem tinha lido a short story toda. Eu tinha lido metade do At the Mountains of Madness. E depois quando tu começaste a falar de Lovecraft eu pensei, uau, ok, eu tenho de ler isto. Parece engraçado. E então voltei a ler o At the Mountains of Madness, continua a ser eu passei muitas tardes a não estudar na faculdade ou em casa, depois eu a ouvir audiobooks enquanto jogava um jogo qualquer que não me ajudasse, que não me ocupasse, tipo, sei lá, jogar Warframe ou Diablo. E se não me engano, eu acho que sei qual é essa história que estás a falar. Porque o problema das histórias de Lovecraft é que depois elas acabam por muito misturar-se umas com as outras. Sim, elas conversam muito umas das outras. Porque é isto que é giro que o Lovecraft criou, porque aquilo que estávamos a dizer em que Lovecraft criou um universo de terror que é esta camada junta ao nosso... esta camada de mito e de criaturas que existem paralelas ao nosso próprio mundo, e que na realidade são elas quase que tipo, criaram o nosso próprio mundo. Tipo, em alguns dos casos, e ouvindo isto não parece, mas é assustador, porque quando vocês começarem a perceber o que é Lovecraft e o que é que são estas criaturas e o que é que significa isto ser o horror cósmico, porque nós, se calhar... Eu não sei se nós temos de explicar estas coisas ou não. Temos de explicar estas coisas às pessoas. Tu podes explicar se quiseres. Não é porque... Eu não vou perder muito tempo a explicar isso, porque... Que a ideia deste horror, o horror cósmico, eles são... Vamos pensar assim... E vamos imaginar que agora nós encontramos uma raça de umas criaturas que olhassem para nós e nós fôssemos para elas, para nós somos perfeitamente normais e a nossa vida é perfeitamente normal, com os nossos telemóveis e as nossas mobílias normais de casa e as coisas normais genéricas que nós criamos. Que nós criámos para termos a nossa vida. Mas agora vamos imaginar que encontramos uma raça menos evoluída que nós, provavelmente, em que a tentarem compreender a nossa própria existência é a coisa mais assustadora do universo. Sim. Em que é tão complicado de compreender o que é que nós somos que eles ficam maluquinhos só de pensar nisso. Literalmente, o cérebro deles não tem capacidade de compreender o que é que nós somos. E isto é basicamente o que acontece em Lovecraft com os humanos, a entrar em contacto com estas raças antigas e mesmo aliens, tipo alienígenas, aliens mesmo pela definição da palavra. Antigas e alienígenas extraterrestres tão evoluídas e tão para lá daquilo que a nossa imaginação pode atingir, que o mínimo contacto
seja visual, seja com a própria cultura, seja a ver uma imagem ou a ler o que é que seja, o que seja. Deixa alguém completamente insano. Mesmo, o cérebro estas histórias acabam muitas vezes a acabar com alguém literalmente num sanatório, com o cérebro completamente frito, a balbuciar e a repetir uma frase ou uma palavra ou um termo estranho numa língua esquisita e completamente doidos tipo mesmo a pipoca fritadinha toda mesmo. Lá está, um dos melhores exemplos para mim é a minha história favorita. Acho que é a minha história favorita. É que depois supostamente na existência destas criaturas, para elas próprias aquilo é o normal e é o habitual, é o que é a vida delas. A minha história favorita é definitivamente At the Mountains of Madness e acho que retrata muito bem isso de todos os aspectos Lovecraftian. Tens essa cena de apenas o contacto com a cultura, quando eles encontram aquela cidade para lá das montanhas na Antártida, o mínimo, eles assim que veem um retrato da raça que eram os Elder Ones, que viviam lá, assim que ele vê o retrato, a própria história diz o facto dele imaginar que aquela raça podia existir para além de estar ali desenhada, podia mesmo ser real. Isso deixou o homem completamente maluco, completamente insano. E depois, quer dizer, ele, assim que viu o Shoggoth, aí foi quando ele ficou literalmente tipo, eles os dois a voarem no fim da história, os dois principais a fugirem no avião, a fugirem do Shoggoth, e um deles olha para trás e o personagem principal, quem está a narrar, diz o meu colega olhou para trás e quando se voltou para a frente ele não conseguia falar. Aparentemente alguma coisa estava a seguir-nos, quando eu olhei já nada estava, mas até hoje ele nunca mais conseguiu falar e está internado e acabou. Mas, voltando àquela outra história que estavas a falar ainda agora, como é que se chama? Whisper in the Darkness. Whisper in the Darkness. Só para eu recapitular-me aqui, para saber se é aquela que eu estou a pensar. Isso é aquela em que é um homenzinho que vai falar com outro homenzinho, que é um cientista ou um intelectual que vive lá numa casa, e eles inicialmente só têm contacto por cartas, não é? Yep, é exatamente esse. Ele deixa de responder e depois quando ele vai lá ver o que é que as conversas que eles tinham por cartas era este senhor muito intelectual que vive nesta mansão, supostamente tinha começado a entrar em contacto com umas pessoas ou com umas coisas ali muito perto de casa e estava a tentar ajudar-lhes com qualquer coisa, e depois no final o que a gente vem a descobrir é isso, é um grupo destas criaturas que querem voltar para casa e têm os meios para voltar para casa, e este homem está extremamente fascinado com estas criaturas e a cultura delas, o que é que elas são e o que é que elas não são, e quer ir com elas. Só que infelizmente o corpo humano não consegue aguentar a viagem para o sítio onde estas criaturas vêm, que é a música. Exatamente. Por isso ele tem de se submeter àquela... Mas a cena é quando a história é quando o investigador chega lá, ele conhece o homenzinho só que é um cérebro dentro de um tubo. O homem já não, ele conhece o homem, mas é um dos Migos mascarado de... ok, pensava que... Não. Okay. Já é porque é um homem sentado numa cadeira e tu ouves a voz no filme. Não, mas depois mais para a frente não se chega a mostrar mesmo o cérebro. Sim, depois vê-se o cérebro dele. Sim. Então aquilo é muito engraçado da maneira como eles explicam, que aquilo é o cérebro ligado a uma máquina, o cérebro está tipo dentro de um tubo a flutuar, e depois o tubo está ligado a uma máquina, e depois aquilo é literalmente como se fosse uma espécie de um computador ou algo do género, em que depois tem cabos de input e output de áudio e de microfone, onde depois tem umas colunas e um microfone, por onde aquele cérebro consegue comunicar com o exterior, e é a única maneira que este alguém humano, não é, consegue suportar uma viagem estava a tentar aqui encontrar é uma viagem tão longa e uma viagem que é preciso submeter-nos a condições tão extremas que o corpo humano não aguenta, então esta seria a única maneira que os Migo conseguem meter exatamente isto. Isto foi a maneira como eles arranjaram de representar a maquinazinha com o cérebro, a maquinazinha que faz a transmissão da cara da pessoa, e é assim que aparece no filme do Whisper in the Darkness. Se não me engano, os Migo veneram um dos Old Gods sim. E eu já não lembro qual é o Yoggoth, não é o Shoggoth. O Shoggoth não, o Shoggoth é os servos, os mais baixos dos baixos. Porque supostamente eu lembro-me quando estava a ouvir o audiobook disto,
eles continuam depois a falar e depois fazem uma espécie de uma prece, tipo, louvado seja Deus, mas é tipo uma coisa do género, mas a um dos deuses. Não, sim, e é um sim, daqueles sim, mais sim. conhecidos do Lovecraft. Para quem não conhece, se calhar não faz porra ideia o que é que eu estou aqui a falar, mas obviamente há aquelas criaturas Lovecraftianas que são mais conhecidas, como é óbvio, a mais conhecida sendo o Cthulhu. Para quem se calhar já viu, sei lá, South Park. O sacerdote. Quem se calhar já viu South Park. Eu sei que é estranho estar a falar de South Park aqui, mas há uma altura em South Park em que o Cthulhu é uma personagem das histórias das aventuras parvas dos putos de South Park e que fica um grande amigo do Cartman. É o Yugoth. O Yugoth, pronto. Yeah. Os Migos são são descendentes ou criações do Yugoth. Mas o que eu gosto, sim, é o horror indescritível. O Whisper in the Darkness é genial. Eu estava a falar da H.P. Lovecraft Society. A H.P. Lovecraft Society começou como um grupo de LARP de Lovecraft. Eles literalmente decidiram juntar-se e criar, tipo, fazer uma live role-playing de personagens de Lovecraft. O pessoal começou a aparecer a fazer, tipo, festas em que o pessoal ia vestido, tipo, aos anos 20, ia quase fazer estes murder mysteries em casas alugadas e etc. E depois eles pensaram, e se a gente gravasse isto? E eles começaram a fazer estes filmes assim. E depois criaram toda esta sociedade. Estão a fazer reedições. Os audiobooks do Lovecraft neste momento no Audible e os oficiais que estão a sair são quase todos feitos pela H.P. Lovecraft Society. Aliás, no Audible eles têm uma cena linda que eu também acho que não está só no Audible, também está no site deles assim. Eles têm o Dark Adventure Theatre Drama. E é basicamente estes quase. Eles põem as short stories de Call of Cthulhu, de Lovecraft, em radionovelas. E são tão boas. E depois eles fizeram várias adaptações de short stories do Lovecraft, mas uma delas, que foi a minha preferida, é Brotherhood of the Beast, em que a Brotherhood of the Beast não é nenhuma história de Lovecraft, mas é uma adaptação de uma campanha de Call of Cthulhu que eles fizeram. E então eles depois adaptaram a história para uma radionovela. E está genial. Basicamente Drácula. Eles literalmente têm de ir para um país da Europa de Leste, visitar um conde, mas pronto, não é nenhum dos nomes a que nós estaríamos à espera. E depois, afinal, esse conde vampiro, ele é vampiro de maneira diferente. Ele é vampiro em que ele passa a sua mente de pessoa para pessoa e é assim que ele sobrevive ao longo das gerações. Ele vai possuindo pessoas e pessoas e pessoas e pessoas e há este ritual à volta dele e aí no fim... Quem é que vai ser o próximo host e exato. Essa história toda. E tem algumas personagens conhecidas da lore de Lovecraft e do jogo do RPG Call of Cthulhu, que é um deles, que é o Charlie Tower, que apareceu também na minha campanha. Eu mencionei isso aos meus jogadores. Mas porquê? Agora no caminho para o Halloween eu pensei, é o fim do ano, é aquela parte em que começa a ficar frio, tu vais começar a passar um bocadinho mais de tempo em casa, eu vou passar o mesmo tempo em casa, eu estou sempre em casa. E vamos ler qualquer coisa. E eu pensei, vamos começar a ler terror. E eu fui à FNAC e eu queria, porque eu vi o Shining há pouco tempo, do Stephen King. E é um filme que, por muitas críticas que tenha, eu gostei do filme do Shining. Acho que o Kubrick era um realizador genial. Mas vi também porque vai ser o novo filme, o seguimento. Vai ser a sequela, o Dr. Sleep, com o Ewan McGregor. Eu estou muito entusiasmado, o trailer está brilhante. E agora estão a sair todos. Mesmo? Eu não vi. O Dr. Sleep está muito bom. Eu gostei do The Shining e por isso tenho medo. É aquele medo típico hoje em dia, demasiado mainstream do estão a fazer referência às coisas. Será que. Eu vou pôr. Nós já voltamos.
Em primeiro lugar, sim, este trailer sofreu um bocado daquela coisa hoje em dia dos trailers modernos em que mostram demais e podem ter mostrado demasiadas cenas importantes do filme no trailer, que depois vai roubar o interesse do próprio filme, que é como aqueles filmes engraçados de comédia em que literalmente as melhores piadas do filme todo são as piadas que estão nos trailers. Depois quando tu vais ver o filme, tu já sabes as piadas boas e não vais... O filme já não tem piada nenhuma. Mas pronto, aqui neste caso pode ter mostrado as cenas mais creepy ou as cenas mais... ou ter mostrado demasiado o plot do filme. Mas ao contrário do Shining, não sei se calhar pelo Shining já ainda ser um filme tão antigo, então se calhar a falta de recursos e de capacidade técnica para poder fazer coisas tão complexas era um bocado complicado na altura, embora o filme seja bastante bem feito e com coisas bastante eu acho que a simplicidade dá-lhe... mas é isso, mas aqui não. Aqui eles estão a depender um bocadinho mais exato, aqui está a ter demasiado já aquele terror moderno de muitas mãos a aparecer e o cenário vira e de repente coisas a aparecerem nas paredes, demasiados efeitos especiais. Eu ainda não li, eu já li o Shining, entretanto comprei o Shining e li o Shining em preparação porque eu também quero ler o Dr. Sleep. Eu ainda não li o Dr. Sleep. Por isso não sei. O Shining, o próprio livro, o terror é muito baseado na simplicidade que tu vês no filme. Não sei se o Dr. Sleep, o terror é quase escalado para este nível que aparece neste trailer para o filme. O Shining foi uma representação muito fiel, embora o livro tenha um desenvolvimento mais longo, mas também não podemos estar sempre à espera disso num filme. Tem de estar mais comprimido. Porque o filme do Shining mostrou aquela mudança de a personagem do Jack Nicholson, o Jack Torrance, tornou-se louco assim que começou a ver os fantasmas que antes habitavam o Overlook. No livro isso acontece durante meses, ele conversar com os fantasmas e os fantasmas finalmente ao longo de meses convencerem-no a beber novamente, porque ele era um alcoólico em recuperação, a beber novamente, e é aí que ele fica homicida e tenta matar a mulher e o filho. No livro isso acontece ao longo de semanas ou meses. No filme tu tens, tipo, numa cena, ele a olhar para a janela, tipo, todo tipo, focado e perdido e vago. E na cena a seguir ele a entrar na sala de baile e a ver os fantasmas e pronto. Foi o culminar. No livro existe inúmeros contactos dele com personagens fantasmagóricas, até ao ponto em que ele basicamente fica tipo, ok, eu agora vivo com estes fantasmas e this is my life now. E depois ele decide matar. No livro ele não decide matar a mulher e o filho, ele decide matar a mulher e dar um corretivo ao filho. Mas não sei, eu ainda assim estou entusiasmado pelo Dr. Sleep. E porquê? Porque eu estou a ver estarem a ser feitos todos estes filmes e séries do Stephen King, a série do Castle Rock, que está a sair, em que basicamente é uma série antológica estilo Twilight Zone, mas com histórias do Stephen King, em que basicamente eles pegaram numa das cidades ficcionais do universo do King, Castle Rock, e puseram personagens de várias storylines a convergirem lá, e essas várias storylines a passarem-se nesse ambiente. A segunda temporada agora vai tratar o livro que o Stephen King escreveu, Misery, e vai ser a história que vai ser tratada na segunda temporada de Castle Rock, e ao mesmo tempo estarem a ser lançados os filmes do It e do Pet Sematary. E depois também o outro do... aquele com o Idris Elba. Sim, mas o Pistoleiro, porque é aquilo que já se sabe acerca do universo do King, que todos os seus livros estão relacionados de uma maneira ou de outra. A viagem entre universos, por exemplo, que aparece na primeira temporada do Castle Rock, está, e que é feita principalmente por crianças, está muito ligado, por exemplo, à história da Torre Negra, em que as crianças têm esta facilidade de transporte. Mas E no It, eu mandei mensagem acerca disto a um amigo. Mandei mensagem acerca disto ao Ricardo, acho, ou a alguém. Logo de imediato, que foi os filmes, o Shining. O Stephen King teve muitas críticas a fazer ao Shining. No entanto, eu sei que o Stephen King
sendo a pessoa que é, o Stephen King gostou dos filmes do It. Porque o Stephen King faz uma cameo no segundo. O Stephen King é a personagem do James McAvoy, vai tentar encontrar... Basicamente as personagens separam-se porque chegam à conclusão que para derrotar o It, o Pennywise, cada um deles precisa de encontrar o seu talismã, o objeto a que davam mais importância e que os fazia sentir seguros quando eram crianças. Então eles depois, em adultos, vão pela cidade à procura de cada um dos seus talismã. E o filme nessa altura separa-se, mostra basicamente o desenvolvimento de cada personagem. E o James McAvoy, a personagem dele que é o Bill, chega à conclusão que o seu talismã era a sua bicicleta de infância. Então vai à procura dela. E chega a esta loja tipo de antiguidades e velharias numa da cidade e vê a bicicleta dele na montra. E ele entra e a personagem de James McAvoy, o Bill, na história do It, tornou-se um escritor famoso de livros de terror. E ele entra na loja e diz tipo, e ouves ding, 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 ding. E tipo, a minha bicicleta, e tu, está um homem sentado a ler um livro e baixou o livro e é o Stephen King. E o Stephen King tipo, tu queres comprar a bicicleta? E ele tipo, a minha bicicleta era a minha bicicleta, quando eu era uma criança. E o Stephen King olha para ele, tu és aquele escritor famoso, não é? Sim, eu sou. Eu nunca gostei dos fins dos teus livros. Ele tipo, ok, eu posso comprar a bicicleta? E ele, sim, se tu és um escritor famoso, $300. O quê? Tu podes pagar. Tu és aquele escritor famoso, tu podes pagar. E ele tipo, ok. E o Stephen King, e é todo este momento quase do Stephen King a gozar com o próprio. O Stephen King a ser um dos muitos fãs com que ele próprio tem de lidar. A parodiar-se ele próprio. A parodiar-se ele. E foi tão bom. E foi aquela cena de... eu já vi várias palestras do Stephen King, dele a falar das suas obras, dos seus livros, e dos filmes que foram feitos com base nos seus livros, e ele sempre foi muito aberto acerca das críticas que tem a fazer. E ele basicamente disse, eu farei parte e participarei e farei uma cameo numa dessas criações, no momento em que eu acreditar numa dessas criações. Por isso, quando eu o vejo aparecer no It, é tipo, ok, então quer dizer que ele aprova aquilo que está a ser feito agora com os trabalhos dele. Quer dizer, ele ser, por exemplo, a série Castle Rock está a ser feita, tem como dois dos produtores executivos é o Stephen King e o J.J. Abrams. São dois dos executivos da série Castle Rock. Por isso, e isto vai-me levar... nós já falámos um bocadinho de Lovecraft, falámos do que é o seu terror, e ao falarmos disso, é isso, o facto de ter este horror indescritível, ao mesmo tempo escrever este sem número de histórias relacionadas umas com as outras, que nos dá esta ideia de um mundo inteiro baseado nestas criaturas e nestas personagens. Vamos falar daquilo que se está a fazer hoje com o horror Lovecraftiano. E eu gosto... os filmes de terror, não tenho qualquer interesse em ver filmes de terror com base profunda em jumpscares. Está aqui esta criatura que existe, agora assustem-se com ela a aparecer de repente e com estas pessoas sozinhas numa casa a serem assustadas. Agora, filmes de thriller, mistério, suspense, terror, mas com base nesta história que te deixa interessado pelo desenvolvimento de uma, sei lá, por exemplo, a série que saiu agora no Netflix, A Maldição de Hill House, deixou-me muito interessado. Primeiro porque eu adoro um dos atores, que é o Timothy Hutton. E depois porque o desenvolvimento destas personagens não é tanto... Eu não me assusto pelos jumpscares, que existem, claro, mas é mais o desenvolvimento desta história e trata de esquizofrenia, trata de algo que afeta muita gente. Estás a falar da série? A série Hill House. Ok, estavas a falar do Lovecraft em geral. Não. Que também é... Sim, mas lá está. Distúrbios mentais e todo este terror de que aquilo que tu estás a ver pode ser real. Hoje em dia é engraçado agora pensar que são... hoje em dia são coisas que já são estudadas ao ponto de já terem um nome e já saberem o que é que elas fazem até certo ponto. Infelizmente o problema destas doenças mentais é que são coisas complicadas de determinar e ainda não se sabe a 100% o que é que são, o que é que não são, o que é que não são.
bem-vindos à ciência, isto é tudo muito à base de experiências e falhar e a empiricidade de toda a situação, exatamente. Mas isto tudo depois foi escrito, estas histórias todas, as originais de Lovecraft, porque depois vou querer falar um bocadinho também do que é que depois se fez depois, que eu também estavas a fazer agora um bocado, que são histórias que criavam... Nas histórias, as personagens acabam por padecer deste tipo de condições psicológicas que na altura ainda não se tinha propriamente a noção de como é que se as tratavam, o que é que eram. Algumas delas eram tipo... Nos homens era falta de um copo, nas mulheres era estria. Ou era estria, ou então era preciso fazer dar choquinhos na cabeça das pessoas e toda essa... Ou lobotomias. Ou lobotomias parvas, tipo, sem sentido. Em que se calhar hoje em dia são para aí 15 doenças diferentes em que antigamente era diagnosticada como uma única coisa. E tinhas se calhar pessoas que se calhar podiam estar em casa a continuar a viver uma vida relativamente normal em suas casas. E era só maluca ou esquisita? Tomando algumas precauções e tomando se calhar algum tipo de medicação ou fazendo algum tratamento, conseguiram ter uma vida até certo ponto relativamente normal, mas na altura se calhar como não havia maneira de saber o que é que era ou de se perceber o que é que era, estas pessoas, pronto, eram internadas entre salas brancas acolchoadas para não fazerem mal a ninguém, nem elas próprias. Coletes de forças e coisas do género. E é engraçado estar a ver agora em que tu estás a dizer a envolver esquizofrenias e demências e problemas graves como esse, em que antigamente era só alguém ficar encostado a um canto e pronto, este coitado deste tantã. É maluco. Prontos. Não posso ser tantã é uma palavra muito estúpida para se ter em televisão. Tantã é parvo. Mas, sim, e quando há... Vão-se tratar, pessoas. Não tenham medo. Distúrbios mentais são coisas reais. Sempre não, estou a brincar. Mas histórias que hoje em dia... Há diferentes pontos do Lovecraft que são adaptados de maneira diferente hoje em dia, mas esse é um desses que, quando é adaptado bem, eu acho que criou sempre uma história interessante. Maldição de Hill House pega numa coisa que eu já senti um bocadinho e que se chama paralisia do sono. Uau, nunca tive, ou que eu saiba, nunca tive, e há relativamente pouco tempo estive a falar com uma rapariga que estava a passar por um momento em que estava a ter alguns casos de paralisia do sono é muito mau. Não é muito assustador, não é tão grave como o nome indica. A gravidade vem do assustador que é para a pessoa que sofre. Exato. Só dando aqui um bocado de reforço à paralisia do sono. A paralisia do sono é engraçado porque vem-se a perceber que muitas vezes muitas histórias com muitas aspas aqui à mistura que aconteceram, pessoas que viram criaturas e no passado, tipo há 60 ou 70 ou 80 anos atrás, tradições que se hoje em dia ouve-se falar de o homem do saco ou coisas assim, coisas do género. Provavelmente são demónios da paralisia do sono. Exatamente, tipo historinhas da avózinha sobre esta criatura que passa de geração em geração. Pode ter sido um coitado qualquer que pode ter sofrido numa noite de paralisia do sono, e é isto que infelizmente a paralisia do sono faz, que causa alucinações. A paralisia do sono é basicamente o teu cérebro acordar do sono antes do teu corpo, e tu ficas completamente fisicamente paralisado, mas consciente de alguma maneira. E a forma com que o teu cérebro arranja de justificar a paralisia do teu corpo é tu tens de estar a ver alguma coisa assustadora. Não, tu estás a dormir, tu estás a sonhar ainda. Por isso ele próprio cria uma imagem qualquer que te causaria esse estado para te justificar aquele segundo de uma lógica. É fucking terrifying. Só por curiosidade, se não te importaste de falar, o que é que tu viste? Se te lembras? Muitas vezes as pessoas não se lembram. Eu lembro-me... Isto foi recente? Sim, foi relativamente... Aliás, se formos analisar bem, foi provavelmente a partir daí que eu fiquei interessado em ver estas... não é estudar, mas ouvir mais destas histórias de coisas que pessoas veem, ver mais destas séries e mesmo histórias ficcionais e pensar, se calhar isto são resultados destas coisas. Numa delas eu não consegui abrir os olhos. Eu estava consciente e a alucinação que eu tive foi sensorial. Eu senti que alguma coisa estava a subir a cama e eu senti o peso
em cima da cama e senti ao meu lado como que quase alguém de pé em cima da cama ao meu lado e a ficar cada vez mais perto da minha cabeceira, a subir desde os pés até ao topo. Eu sentir isso ao meu lado impediu com que eu abrisse os olhos e não conseguia dizer palavras, só conseguia gemer. Da segunda vez, é bem mau eu ir dizer que é quase indescritível o que eu vi, mas Poderias dizer que era Lovecraftian? era muito Lovecraftian, mas por momentos tive quase real e quase humanoide e quase, mas é mais, para mim sempre foi as duas vezes, aconteceu-me já duas vezes, muito recentemente, e das duas vezes foi sensorial. Foi sentir uma presença e sentir esse. Das duas vezes aconteceu o peso em cima da cama e a primeira vez foi segundos, da segunda vez eu senti esse peso a subir e depois a começar a desaparecer e eu nesse momento consegui gemer e eu senti o peso voltar no momento em que eu gemi e depois a desaparecer novamente e aí eu consegui mexer. E essa foi fucking terrifying porque eu não consigo arranjar maneira de explicar. O que é que era? Se era uma alucinação, eu não consigo explicar a autoconsciência de uma alucinação de voltar no momento em que eu faço barulho. Escreve isso. Yeah, mas a paralisia do sono é uma cena real e a Maldição de Hill House há um episódio que trata exatamente desse problema específico de uma rapariga que basicamente é diagnosticada com paralisia do sono e basicamente tem consultas com um terapeuta do sono, acaba por casar com esse terapeuta do sono e basicamente é ele com ela, sempre que ele tem esse ataque, ele ao lado dela na cama e ela abre os olhos e vê estas coisas, mas ele está lá e diz-lhe respira fundo e isso acaba por passar e numa das noites em que ela tem paralisia do sono ele levanta-se para ir buscar água ou para ir buscar um comprimido, não sei, e ela está com a paralisia, ela não se consegue mexer e ela vê uma coisa que é a Bent Neck Lady, que é esta personagem recorrente da série. Da série toda. Mas não é da... Ela desde criança que vê aquela coisa, mas também da paralisia do sono, ela também vê sempre aquilo. Ele levanta-se para ir buscar qualquer coisa e tem um ataque cardíaco, cai no chão, morre e ela continua com paralisia do sono e não pode fazer nada para ajudar. E está a haver esta alucinação e... uau. E ela finalmente consegue arrastar-se, tipo, quase paraplégica. Consegue arrastar-se até ele e tenta ajudá-lo e continua a haver a alucinação. E basicamente ela depois diz que afinal nunca teve paralisia do sono. Isto é real. Aquilo é real. E basicamente a série trata... A premissa da série é que aquilo é real e a casa assombrada em que eles viviam em crianças deixou-os com uma maldição para o resto da vida. E tentou alimentar-se deles quando eles eram pequenos, mas eles fugiram e agora está a chamá-los de volta para acabar a refeição. E acabar de se alimentar das almas deles. Mas todas estas histórias, por mais ficcionais que tenham, é aquela cena, ficção, toda a ficção tem um qualquer fundo de verdade. Mesmo que seja muito, muito, muito metafórico, a.k.a. Bíblia. Não! O que é que foste dizer? Mesmo que seja... Eu tenho criado cada vez mais um respeito por crenças e... Principalmente depois de experiências particulares. Crianças? Não, crenças. Crenças. Eu também respeito crianças, calma. Mas eu crenças. Não. Fuck kids. Eu cuspo quando elas passam por mim. Empurro-lhes. Para eles, não é para o chão, é para eles. Para eles. Às vezes falha e vai para o chão, mas tipo empurros para tocar. É porque falhas. Mas fica já aqui, o Filipe não é grande fã de indivíduos de pequeninos. Não gosto de crianças. Nem de anões.
Estás pensativo. Não vou comentar. Mas por experiências particulares e... Mini pessoas. Experiências particulares que levaram a reflexões particulares e que levaram a conversas. Ou seja, quando dizes que tens um respeito por crenças. Vamos dar aqui um exemplo. Uma crença agora que, neste contexto, que tu ganhaste um novo respeito. Essa crença de experiências com algo que vivem planos paralelos aos nossos. Essas experiências com... Sejam alucinações, sejam... Ou seja, o que tu respeitas é a potencialidade destas crenças serem reais, ou que para estas pessoas estas crenças são reais? Sim. Os dois ou um? As duas. Eu respeito a possibilidade... Porque, aliás, a coisa com que eu fui sempre contra... não é o conceito de religião em si, é o conceito de religião organizada. Eu sou contra a existência do cristianismo, do hinduísmo. Eu não tenho problema nenhum com crenças privadas de que isto é o que eu preciso para passar a vida. É de que algo existe e que está a olhar por mim. Fuck it, isso não me chateia. O que me chateia é, sei lá, a existência da Inquisição Espanhola. E tu nunca esperas a Inquisição Espanhola. Mas nós acabámos a olhar pela janela para sim, ver se vão ver o sketch do Monty Python. está na Netflix. Está no Netflix. Descobri há pouco tempo. Mas essa crenças que eu não respeito. Falta de... Que tu não respeitas? As crenças que eu não respeito são aquelas que são baseadas em ignorância. Não acreditar de todo na teoria evolucionista, que é uma teoria que as pessoas com que eu falei até agora, mas isso não é verdade, é uma teoria. Não, é teoria em nome, foi o nome que lhe deram de início. No início era uma teoria, mas teoria, lá porque é teórico, não quer dizer que não seja verdade. Queres que se chame o quê? A prática da evolução? Chama-se a teoria da evolução porque partes dela ainda não foram comprovadas. Pronto, é isso. Mas Luís, eu apoio completamente o que estás a dizer, mas há aqui uma coisa que eu também sou muito que é. Eu sou a primeira pessoa. O Dalai Lama tem uma frase muito engraçada que é: no momento em que provarem que a religião ou que Deus não existe, eu sou o primeiro a abandonar isto e a aceitar. Eu não estou a dizer que Deus não existe. Embora não exista, mas. Exatamente. A aceitar a não existência disto tudo que eu acredito. E eu acredito... Eu vou aproveitar sempre que tu falas para comer. Eu acredito exatamente na mesma coisa que o Dalai Lama diz, mas a versão inversa. No momento em que vocês conseguirem provar, e quando digo vocês, estou a dizer pessoas que acreditam em religião e que Deus existe. E que Deus existe, independentemente de que religião é que seja. Vamos lá pensar aqui contigo. que algumas religiões não têm propriamente um Deus. Como, mas por exemplo, tem uma força. Não, mas por exemplo, o budismo não tem propriamente um Deus, não é? O budismo é mais tem uma filosofia. É uma filosofia de vida, não é? Pronto, há um objetivo final a chegar, mas não há lá ninguém a mandar. Mas pronto, depois há muita complexidade, se calhar eu posso estar só aqui a dizer coisas para fora de que eu não sei, peço imensa desculpa da minha potencial ignorância no que eu estou a falar, que é uma das coisas que eu abomino. E para pedir desculpa porque as pessoas na internet mostram raiva contra as pessoas que dão-lhes hipótese para mostrar raiva. Ok, boa. Mas pronto, eu sou a primeira pessoa que diz que no momento em que vocês me conseguirem provar que Deus existe, eu sou o primeiro a acreditar nessa coisa. Se vocês me conseguirem provar que Deus existe e que esses tais ensinamentos que vocês regem as vossas vidas, ou que tentam reger as vossas vidas e que pregados por esta entidade ou Deus ou profeta em nome deste Deus são verdadeiras e que influenciam a minha vida, eu se calhar acho que vou acreditar nisso, não é? Prontos, não é? Acho que, não sei, mas eu preciso de provas, não é? Da mesma maneira que, como estavas aí a falar da teoria da evolução, infelizmente continua a ser uma teoria, não está 100% provado, não estava lá ninguém para ver, mas nós temos hoje em dia muitas provas que apoiam a credibilidade da teoria, assim. de uma teoria como a teoria da evolução. Sim. Mas já, ok. Deixa-me reformular. Pelo menos as provas, já existem provas conclusivas, por exemplo,
dos seres humanos primordiais. Sim. Dos seres humanos, o Neandertal... Sim, o próprio facto certo? De nós, o Homo sapiens... houve uma altura, é uma coisa que muitas pessoas se esquecem. Houve uma altura, peço desculpa, estamos aqui agora a divagar para outra coisa que não há a ver, mas isto é, pelo menos para mim, isto é extremamente interessante. As pessoas esquecem-se de perceber uma coisa, que houve uma altura durante a existência do ser humano, como nós somos agora, em que existiram várias espécies de símios humanoides de inteligência elevada que existiram durante o mesmo tempo. Nós, a nossa versão um bocadinho mais antiga, o nosso 1.5, versão 1.5 do Homo sapiens que nós somos agora, vamos todos chamar-nos agora o 2.0, não é? No início, quando ainda éramos nómadas e andávamos aí de caverna em caverna a partir pedras e a matar mamutes, nós vivemos ao mesmo tempo que os Neandertais. Os Neandertais eram... Sim, durante a última idade do gelo, o Homo sapiens e o Neandertal viveram no mesmo sítio e em algumas situações em coexistência uns com os outros e há cruzamentos, e é possível o cruzamento entre Neandertais e Homo sapiens e é por isso tipo a tua mãe! Muito provavelmente. É porque... Não, é que se vocês forem fazer testes ao vosso ADN... filha do Neandertal. Se vocês forem fazer testes ao vosso ADN, é muito provável que todos nós, ou muitos de nós, há pessoas que não têm, mas são poucas. É para aí tipo 60% da população mundial, para aí, ou algo do género, uma percentagem, vamos dizer assim, uma percentagem da população mundial tem genes de Neandertal no seu código genético. Devido à altura, aos cruzamentos que existiram. Infelizmente, durante a Idade do Gelo, o Neandertal extinguiu-se e a nossa espécie é que prevaleceu e pronto, fomos os únicos que sobrámos. Ganhámos o Battle Royale. Mas quando eu falo, era isso que eu ia dizer, deixa-me reformular, porque quando eu falo então não vou falar de factualidade, porque não existe uma factualidade da teoria da evolução, mas existe uma factualidade que contraria a noção, por exemplo, de que a Terra tem 30 mil anos. Vamos falar só pelo menos disso. 30 mil anos? Não era 6 mil? 6 mil ou 30 mil? Segundo a religião católica é 6 mil anos. Pronto, 6 mil. Melhor ainda. Pior ainda. Melhor ainda para o meu argumento. Por isso, e é só quando existem factos que contrariam basicamente a crença fundamental. Quando eu tenho um facto que contraria o teu argumento principal, eu acho que está na altura de tu reveres todos os teus argumentos. Alguns deles podem estar certos, mas pelo sim, pelo não, revê-os. E quando nós temos factos conclusivos, provas conclusivas que chegam a ser axiomas, que são resultados de processos que demoraram anos e anos e anos a data da criação do mundo tem sido calculada entre 6 mil a 45 mil milhões de anos atrás. Os 6 mil é a versão, vamos dizer, da Bíblia, e depois os 4,5 mil milhões de anos já de ser a versão da comunidade científica. Vamos dizer assim. E depois há os intermédios. Mas o facto de ter sido desenvolvido este processo, e este processo científico foi desenvolvido através de muito trabalho árduo, através de muitas experiências, e finalmente acabamos com um produto que nos é útil e que utilizamos como padrão, que é a datação por carbono 14. O facto de ter sido desenvolvido este processo que nos dá uma datação aproximada o suficiente da idade de algo e que isso nos tem permitido criar uma cronologia do planeta Terra, e o facto de terem sido encontrados fósseis com 30 mil anos, 40 mil anos, 1 milhão de anos de criaturas, sejam humanos ou humanoides ou primatas. Os dinossauros extinguiram-se há 65 milhões de anos. Milhões ou 65 mil anos? Milhões. Só o facto de ires ver, por exemplo, algumas das culturas mais antigas de sempre. A Suméria, antes de criar a escrita, eu acho que há registros... eu não me lembro de uma data certa, mas acho que há registros desde há 30 mil anos atrás, ou do Império Egípcio também, qualquer coisa assim. As pirâmides são mais antigas, supostamente, de que a idade da Terra é prevista pelos... Sim, mas isso foram alienígenas a construir as pirâmides. Foram os Migo. Yep.
Mas, exato, e portanto, estas crenças, eu tenho respeitado cada vez mais estas crenças. Estas crenças que não são baseadas em ignorância, as crenças que para mim são basicamente algo tão infantil como casmurrice, tenho menos respeito. Mas também tenho respeito pelas pessoas que são capazes de as debater de maneira lógica. E que são capazes de dizer, ok, tu se calhar tens razão. Não é o se calhar tens razão, é o se calhar tu não tens razão, porque blá 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 blá. Ou isso, não é isso, essa também é boa. Mas lá está, admitir estares errado ou conseguires debater que tu estás certo. Exato. São dois tipos de debate que para mim são essenciais. Voltando ao terror Lovecraftiano. Essas crenças têm sido cada vez mais será que o Lovecraft padecia de paralisia do sono ou algo do género? Lá está, era isso que eu... Essas crenças e essas alucinações e todo este... Eu tinha uma colega de trabalho que dizia... Quando eu falei acerca deste episódio de paralisia do sono, ela disse uma coisa que foi... Ela acreditava muito porque viu umas sombras e que eu acredito. Não acredito. Ainda não cheguei ao ponto de acreditar que essas sombras eram reais. Estou mais para justificá-las com algum distúrbio, alguma alucinação da altura. Ou pode ser o chamado Occam's Razor, em que é aquele... Como é que eu ia dizer? É um conceito ligado à psicologia em que a explicação para algo inexplicável... a explicação é sempre a explicação mais simples e não aquela explicação Exato. mais maluca que tipo, ai, que é este barulho? Estou sozinho em casa, está escuro e dá um barulho. Ai, será que eu... Não, se calhar os galhos do mar vão bater numa janela porque está vento. E não é um bandido entrar pela janela. É a explicação, geralmente, em 99,99999% dos casos, a explicação para algo que está a acontecer é a explicação mais simples. Mas é o nome desta, chama-se isto a lâmina de Arkham. Occam's Razor. Arkham? Engraçado. Então vem de Lovecraft. Mas... fazer check aos meus facts. Vai ao a app do Fact Checker. Mas... Esta minha colega dizia que... Quando eu lhe dizia eu só vou acreditar quando alguém provar e quando eu vir, ela dizia-me sempre que preferia acreditar do que ver. Occam's Razor. Occam's Razor. Yeah. Navalha de Occam. Estava-te a fugir para o Arkham por causa de Lovecraft. Ou Batman. Ou Batman. É OCCAM. É um princípio lógico e epistemológico que afirma que... Procurem. Occam's Razor. É muito interessante. É muito fixe que no universo de Batman aquilo que adotou o nome Arkham foi o sanatório. Foi o asilo. Que estranho! É bem fixe. Mas... E estas... Tudo isto começa a ser muito explicado, desconstruído, debunked e mostrado tratar-se de... sei lá... químicos produzidos pelo cérebro em demasia numa certa altura que te fazem ver coisas como há esta droga chamada DMT. Vamos começar com a DMT. Boa. Uma droga alucinogénica e que basicamente o teu cérebro produz quando estás a dormir. Não, mas também não é a tal história que isso não é aquela droga que é aquela substância que o teu cérebro produz quando estás a morrer. Também. E que supostamente há mas também utiliza para criar os sonhos. Muitos génios hoje em dia, mais recentemente, atingiram as suas epifanias para inventarem o que inventaram porque consumiam isso. Supostamente há a teoria que o Steve Jobs tomava DMT para, na altura do auge da Apple, do Steve Jobs. E que ele atingiu o iPhone, o primeiro iPhone, chegou àquilo que foi em termos de avanço tecnológico em relação aos outros dos telefones do mercado, porque o homenzinho meteu-se naquilo e ele conseguiu supostamente, entre aspas, ver coisas que não era suposto ele conseguir ver de forma normal. Supostamente a DMT, a teoria é que afeta a glândula pituitária, que é aquela glândula no cérebro, que supostamente ainda ninguém sabe para que é que ela serve, e que depois, supostamente, desculpem lá a repetição do supostamente, que está ligado à tal história do terceiro olho.
Mas pronto, eu não sei do que é que estou a falar, e a única razão que eu estou a falar disso é que começam a existir algumas explicações para acontecimentos isolados que depois são utilizadas para tentar explicar outros que podem ou não ser explicados da mesma maneira. Lembrem-se, ouvintes, o sobrenatural não existe. No momento em que o sobrenatural passa a ser explicado, deixa de ser sobrenatural e passa a ser apenas natural. E é isso que eu tento sempre manter em mente, em que imagina que a teoria do Many Worlds, a teoria do multiverso, a teoria dos mundos e a teoria é explicada, e agora estou a fazer especulação, é explicada da maneira de que os mundos coexistem todos no mesmo local, apenas a vibrar em frequências diferentes, e que algumas coisas que nós vemos ou ouvimos ou experienciamos por vezes são uma falha nessas frequências, em que algo no outro universo passa a vibrar à frequência do nosso universo e deixa de vibrar à frequência do nosso universo durante momentos, e nós vemos durante momentos, e que é, por exemplo, a premissa da série Fringe. E sei lá, as teorias que são puramente teorias e especulação da maior especulação hoje, mas podem ser verdade amanhã. E por isso, lá está, coisas sobrenaturais podem ser explicadas e coisas explicadas podem ser sobrenaturais. Fuck it. Mas indo ao terror, hoje em dia é mais utilizado. Tu vais ver o Lovecraft e é todos estes efeitos inexplicáveis, todos estes acontecimentos que o homem que está a experienciar algo e que lhe causa este sentimento, mas que ele não sabe bem o que é. Se tu hoje fores ver obras mais recentes, é mais ele sentiu-se como se estivesse a ter um ataque de pânico. Ele sentiu-se como se estivesse a ter paralisia do sono. Aconteceu-lhe isto que, por exemplo, filmes e séries representam como um ataque de esquizofrenia ou múltipla personalidade. E existe esta tentativa de explicar estes acontecimentos paranormais com coisas físicas e distúrbios naturais. Existe mais isso nos filmes e criações atuais. E o horror Lovecraftiano hoje em dia, a menos que seja em obras como Lovecraft Country, o melhor livro de sempre. Que exagero. É um exagero, mas é um livro que me cativou muito. E eu já vou passar o resto, mas vou ter de falar de Lovecraft Country antes de acabarmos. Porque Lovecraft Country foi o filme, aliás o livro, que me levou a fazer, a sequer falar de terror Lovecraftiano hoje. Porque foi um livro que eu li recentemente, tentar ler, vou ler coisas sobre terror e tentar-me habituar. Eu estou a tentar assustar-me, estou quase a tentar inocular-me contra coisas assustadoras, muito sinceramente. Eu acho que se fôssemos analisar isso, a razão pela qual eu estou a fazê-lo é provavelmente essa. Já és duro físico, agora queres ser duro psicológico. Tentar. E basicamente tentar... Tu moras na margem sul. Tentar aumentar o meu nível de sanidade. Tentar aumentar os meus sanity points. Para sobreviver o máximo tempo possível. E... Lovecraft Country... Os D100s da vida são lixados. Lovecraft Country é basicamente... É uma experiência de terror a ser transmitida como uma experiência social. É uma representação dos problemas que uma sociedade passa, porque trata de personagens afro-americanas nos Estados Unidos durante a década de 40, 60, 40, 50 aliás, o topo quando as leis segregacionistas estavam no topo, antes do Luther King, durante a altura da Rosa Parks, e mostra estas personagens a passarem pelas coisas mais assustadoras de sempre, a terem estas experiências que eu, ao ler, fico tipo, se fosse isto a aparecer-me durante a noite, durante um episódio de paralisia do sono, eu morria. Mas os personagens não se assustam. Porquê? E o livro acaba com esta frase que é: mesmo que não seja sobrenatural, eles
aquelas personagens naquela altura, naquela sociedade, já viviam já conhecem o terror. Já conhecem o terror. Peso. Yep. Há uma parte da história em que quando esta mulher que vive nesta casa assombrada, ela tem mais medo que os vizinhos brancos do bairro entrem em casa, tentem matá-la durante o sono e tentem incendiar a casa com ela lá dentro. Tem mais medo disso do que do fantasma que vive com ela na casa. Chega uma altura em que ela fica amiga do fantasma e joga xadrez com o fantasma, mas continua a viver aterrorizada que os vizinhos brancos a matem durante a noite. E por isso é todo esse suspense quase de duas frentes de que o que é a coisa sobrenatural que vai acontecer a seguir, mas o que é que o Ku Klux Klan vai fazer a seguir. E o Lovecraft, basicamente eles no início do livro tentam introduzir o Lovecraft como uma temática, o nome Lovecraftian Horror, mostrando uma personagem que é um fã obcecado de ficção científica e terror, e em criança era um fã obcecado de Lovecraft, mas depois o pai, que era este ativista e defensor dos direitos dos afro-americanos, diz-lhe: quem é esse Lovecraft? É um homem branco? Então porquê é que tu lês livros dele? Nem todos os homens brancos são maus. Vamos ver. Então vamos ver. O pai dele vai à biblioteca e volta no dia seguinte com poemas do Lovecraft, histórias sobre o Lovecraft, tipo biográficas, que mostram um bocadinho a supremacia branca e o racismo. Não me quero estar aqui a afirmar como racista ou algo do género, não sou, não é? Mas, infelizmente, consigo justificar essa maneira de pensar do Lovecraft, porque é que o Lovecraft... Se a gente for ler as histórias de Lovecraft, a gente tem muitas situações... A sociedade em que ele vivia era uma sociedade em que aquilo era a norma, era o normal, ele cresceu naquele meio. A gente pode tentar, já ouvi muitas vezes, já ouvi isto recentemente, em que, eu não gosto de Lovecraft, que ele era um racista de primeiro. Está bem, mas o homem não tem culpa, porque da mesma maneira que até há 20 anos atrás a homossexualidade era vista de uma maneira completamente do que é vista hoje em dia está muito melhor, ainda não, é muito mais aceitável alguém assumir-se como homossexual ou outra orientação qualquer, que ela quiser. Naquela altura, há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás não era impensável, mas era muito mal visto pelas pessoas, e as pessoas eram postas de parte, se calhar as pessoas eram despedidas por se descobrir que afinal aquele senhor é homossexual, não é? Muitas pessoas de há 20, 30 ou 40 anos atrás casaram-se com pessoas... casaram-se com pessoas que não fazem parte pessoas homossexuais casaram-se com pessoas do sexo oposto simplesmente para se forçarem elas próprias a tentarem autocurar-se da situação em que achavam que estavam. Não é nenhuma doença, mas na altura era o que se pensava. E hoje em dia é muito mais fácil alguém assumir-se, embora de vez em quando ainda apareça aí algum atrasado mental que não sabe o que é que está aí a dizer. E naquela altura, o Lovecraft é um senhor que viveu durante os anos 20 e os anos 30. Obviamente que nessa altura a sociedade era muito, 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 muito fechada e via muito mal visto. Sim, ele viveu a passagem do século XIX para o XX. Exato. E tu vais ver em Shakespeare as mulheres são caracterizadas como objetos, quer dizer... não se pode... E Shakespeare é idolatrado como um dos epítomes da literatura, não é? Eu acho que não é completamente justificável. Não é justificável e não é redimível. Eu não sei como é que se diz em português. Unreasonable. Acho que não é sem razão julgarem um indivíduo qualquer por aquilo que acreditava, mesmo tendo a época. Sim. Era imoral. Não é? É imoral alguns dos atos, mesmo naquela sociedade, a moralidade não pode ser julgada de acordo com o que o povo em geral faz. Não estamos em Rousseau em que a vontade geral é que conta. Mas eu só não acho que se deva julgar toda uma obra literária de alguém de acordo com a personalidade pessoal. Exato. Felizmente, as melhores coisas que o Lovecraft tem
não é isto. As melhores coisas que o Lovecraft criou, as melhores obras dele. Não é as melhores obras, é tipo, até, praticamente, infelizmente, quase todas as obras dele vão ter um pinguinho de qualquer coisa sobre isto, né? Sim, e já existe. Há uma personagem que tem um gato, que o nome do gato é The N-Word. O nome do gato é N-Word. Sim, existe esta cena sobre o At the Mountains of Madness, por causa dos os Elder Ones serem estas criaturas superiores e inteligentes, e que depois têm estes escravos, os Shoggoth, que fazem tudo o que eles querem e tomam as formas que eles quiserem. Existe esta comparação. Olha, pronto, já aí há uma comparação. Com a supremacia branca. Mas sim, anyway, Lovecraft Country transmite isto, abandona o nome Lovecraft e mantém. Eu acho que, e agora pensando nisso, faz muito bem. Basicamente retira o nome, e não é tanto tirar o nome Lovecraft, mas tirar essa herança racista e xenófoba, e mantém o que tem de bom, que é a herança literária. A herança de todo um género, a herança de todo um estilo de escrita que o livro mantém. O livro mantém o mesmo género, tem o mesmo estilo de histórias, uma casa assombrada, um culto. Para se não chegaram a esta conclusão, este livro não foi escrito por Lovecraft. Não. O autor é Matt Ruff. Matt Ruff. E ele escreveu toda uma série de... Já escreveu mais livros. Era isto que eu queria falar há bocadinho e depois acabou por nunca chegar. Nós já vamos há quase 1 minuto e 40 disto. Mas só que o Lovecraft criou todo este universo fantástico, com estas criaturas todas, com este panteão galáctico e horrendo. Mas depois, agora, ou pronto, mais recentemente, depois de tudo isto se tornar pop culture, temos muitos escritores hoje em dia a agarrarem no horror cósmico, ou no horror Lovecraftiano, como quiserem usar, e a escreverem eles próprios as suas histórias, às vezes criando os seus próprios panteões, ou mesmo dentro do próprio círculo de criaturas que o Lovecraft criou, criar histórias novas usando estas personagens, ou criando até personagens novas, criaturas novas, ligadas às criaturas Lovecraftianas. Como, por exemplo, um dos exemplos mais conhecidos nós temos o Cthulhu, que é tipo uma das criaturas mais famosas do Lovecraft, e depois houve um senhor, infelizmente eu não sei o nome, não me estou a lembrar do nome do senhor, escreveu um livro em que introduziu uma criatura nova, que é a Cthulhu, tem um nome um bocado pouco original, infelizmente, mas pronto, que é supostamente a filha do Cthulhu. Não li, tenho de ler. Mas, sim, muito sinceramente, o Lovecraft Country é um desses exemplos. Existem obras feitas agora atualmente. Livros, tens o Lovecraft Country, para mim é o paradigma de uma boa utilização. Stranger Things, eu ia falar, em livro, Lovecraft Country é para mim até agora o melhor exemplo de... Se calhar o King também tem um bocadinho disso, o facto do multiverso, todo um mundo criado à volta há muita ideia do próprio It, a origem, quem é o Pennywise e tudo aquilo. Se a gente for a ver, eu não vi ainda os filmes do It, eu não sou propriamente fã desses filmes, tipo de filmes, como eu já disse há bocado, mas depois fui saber e descobri, agora supostamente por causa do It 2, bem-se a descobrir quem é o Pennywise. Sim, foi eu que disse, o Pennywise é um alienígena. Mas com um ar assim muito Lovecraftiano, por acaso. Muito Lovecraftiano. Aliás, porque a cena dele é, ele adquire a forma que ele quiser. Pois. Ele é muito Shoggoth. E sim, e portanto tudo isso, porque o Stephen King tem muito disso, tem muito das histórias dele serem explicadas não tanto de forma sobrenatural, mas mais de forma de natureza que ainda não foi explicada. Sim, indescritível. E aquilo que eu vejo é a herança do Lovecraft viver mais quase em obras que não utilizam as mesmas criaturas, obras que são mais em homenagem e utilizando a herança do que diretamente relacionadas. O Lovecraft Country é uma das poucas que eu vejo ser diretamente relacionadas e ser uma homenagem muito boa. Stranger Things não está relacionado e é uma homenagem muito boa àquele tipo de terror.
Em filmes tu tens filmes como In the Mouth of Madness, isto já são filmes antigos. In the Mouth of Madness, que é um homem que acaba por ficar louco por causa de um livro, acho eu. Tens Evil Dead, mas Evil Dead está diretamente relacionado. Evil Dead com o Necronomicon. Se bem que o Necronomicon já quase que ascendeu a um nível sim, quase fora de Lovecraft. Fora Lovecraft. O Necronomicon supostamente é um livro dentro do universo de Lovecraft, onde é uma espécie de bíblia. Foi escrita pelo Mad Arab Abdul Al-Azred, que é uma personagem dentro das histórias de Lovecraft, em que é um livro sobre as raças alienígenas. Exatamente. Que vivem e só por curiosidade, o livro todo é feito de pele humana. Escrita em sangue. Humano. Mas Mouth of Madness, há um filme com o Johnny Depp que é tão bom. Retrata o tipo de histórias de Lovecraft. Não é tão do terror de monstros, mas aquelas histórias de Lovecraft que incluem cultos. E é o Ninth Gate, a nona porta. E é tão bom. Com o Johnny Depp. Em que ele é um procurador de livros raros e anda pelo mundo à procura das várias versões da Bíblia originais. E que basicamente cada uma... Da Bíblia satânica. À procura das várias versões da Bíblia satânica feitas pelo mesmo autor, mas versões diferentes em que cada uma tem um número específico. E se juntares todas e juntares aquelas páginas, basicamente cada uma tem uma página extra. E se juntares todas essas páginas extra das várias versões da Bíblia satânica, tens um ritual que te permite invocar o diabo, basicamente Satanás. E o filme é todo sobre isso. E é bestial. É besta. Yeah. Eu percebi que ia dizer a meio da palavra bestial e por isso é que dei o ênfase. Bestial. Mas Ninth Gate... há tantas outras coisas que estão a ser feitas. Stephen King tem muito disso. Stranger Things. Em jogos... Em gaming. Em jogos tu tens... Dark Souls. Não, temos uma... Dark Souls. Não é, Dark Souls não tanto... mais Demon Souls e Bloodborne. Bloodborne era o que eu ia dizer. Bloodborne é a coisa mais... Bloodborne é a cena mais Lovecraft que eu já vi. Se formos aí um sítio um bocado nerd e quase perigoso de se falar hoje em dia, World of Warcraft. Yeah. Nós temos uma criatura em Lovecraft que é o Yog-Sothoth, que é um deus grande, e depois temos um deus, um old god em World of Warcraft, que é o Yogg-Saron. E... Sim, tens. E depois mesmo, lá está. Eu acho que as melhores maneiras que até se fizeram hoje, porque em gaming principalmente, quem já tentou fazer adaptações fiéis e diretas das histórias de Lovecraft... Não sei, infelizmente não é. A concepção agora, não sei se sabes, há relativamente pouco tempo, e quando digo relativamente pouco tempo, há menos de 4 meses... Vais falar do que é do Sinking City? Não. Ou do Call of Cthulhu? Saiu o Call of Cthulhu, mas é o melhor Call of Cthulhu que já saiu até agora. Mas isso não é dizer muito, porque os outros não foram muito bons. E eu vi o Call of Cthulhu, eu já vi o gameplay todo do jogo do Call of Cthulhu novo. E não é assim nada. Não me cativou demasia. O que me cativou mais foi o aspecto de investigação do jogo. Está muito bom. Fez-me muito lembrar o Batman Arkham Knight, que é onde tem o melhor modo de investigação, na minha opinião. Aliás, o City também tem um bom. Mas o Call of Cthulhu fez-me muito lembrar isso. No aspecto de investigação. No aspecto da lore... Bem, aquela cena... Aparece uma cena no final em que o Cthulhu aparece. Isso é épico. Mas de resto, não sei. Não foi propriamente inspirador. Mas gaming, séries, livros, filmes... Música. Os Metallica acho que fizeram um álbum ou uma música. Os Metallica tem uma música tem? Que acho que se chama Call of Cthulhu com capa ou algo assim. Procura, não sei se é dos Metallica, eu sei que é uma música de metal e acho que é dos Metallica, mas música. E porquê que isto é feito? É mesmo por este aspecto da importância que hoje em dia eu acho que tem há muita gente que é fã. Metallica Call of Cthulhu com capa. Call of Cthulhu.
a importância... Há muita gente que gosta dos filmes do Conjuring e... Porque toda a gente agora é atraída para esta sensação de relacionamento e de existência de outro mundo. E quando tu vês o Conjuring ter todos estes filmes que estão relacionados uns aos outros, as pessoas vão ver o Annabelle 3 e veem aparecer a mulher que mais tarde se vai tornar na Nun dos filmes da Nun, e sentem o mesmo à vontade que os fãs da Marvel sentem a ver os filmes do Marvel Cinematic Universe. E eu acho que houve uma quebra cultural, talvez por causa de enormes conflitos que surgiram. Tens a Guerra Fria, tens a Guerra Mundial. Depois disso, quando começa os movimentos segregacionistas e Guerra Fria, Vietnã, etc., existiu, acho que, uma quebra cultural em que as pessoas deixaram de dar tanta importância às histórias. Estavam muito mais preocupadas com o que estava acontecendo no momento. Deixaram-se de dar a importância, perigosos e a enorme importância das histórias. Também pode não ter sido só esse tipo de quebra, porque também pode ter sido a própria quebra económica, limita muito. Foi uma quebra de espírito. Exato. Foi uma quebra de espírito em várias frentes. E agora, embora cada vez seja mais esta necessidade de coisas imediatas e de vídeos de 3 minutos no YouTube e de estar a ver 3 vídeos no YouTube ao mesmo tempo e com o telemóvel a jogar um jogo qualquer, eu acho que existe sempre a necessidade para este escape. E toda a gente tem esta necessidade, mesmo os otários que gostam dos filmes do Conjuring, e por isso... Não digas otários. Idiotas, estúpidos, ignorantes, whatever. Chama-lhes os que quiserem. Ok, pronto. Mas, quando existe esta necessidade de storytelling, e para mim no mundo do horror e do terror em geral, e claro, o Lovecraft caracteriza-se por este género é o weird horror. Ele intitulou o seu próprio género Weird Horror. Não é o horror cósmico, é o Weird Horror. Ele escreveu uma tese chamada Supernatural Horror in Literature, e uma coisinha pequenina de 20 páginas, acho eu, e que explica muito bem a sua construção de histórias. E as pessoas... O storytelling utilizado neste género de terror é muito específico. O Stephen King capturou, os criadores de Stranger Things capturaram, e as pessoas precisam deste escape para histórias. E a minha mãe, por exemplo, não gosta muito de filmes de terror, por isso encontrei esse escape naqueles romances genéricos que dão no Fox Life. E fine, são histórias genéricas, mas é esta necessidade de uma história. E acho que o horror de Lovecraft deu origem a muitas dessas histórias e a muito storytelling interessante. E acho que o que tu queres dizer, o que tu queres um bocado dizer, eu perdi-me bué, eu esqueci-me do que é que estava a dizer, a meio. As pessoas hoje em dia têm tudo a necessidade de, estavas a dizer, os idiotas que gostam dos filmes do Conjuring, as pessoas que gostam desse tipo de filmes de terror, que é aquele tipo de filme de terror que ainda está, que é aquele filme de terror que as pessoas gostam, do jump scare e de criatura assustadora que aparece de vez em quando e que assusta as pessoas, e andarem devagarinho dentro de uma casa escura com uma lanterna, e irem morrendo um a um até sobreviver um casal no fim, acaba sempre assim. Dois amigos que depois da tragédia se tornam um casal. O que tu queres, estavas a falar da parte do storytelling, porque se calhar as pessoas não estão à procura, quando querem ver este tipo de filmes, não estão à procura de uma história, estão à procura... É exatamente isso. As pessoas não querem, as pessoas estão a ver o filme de terror pelos sustos, não estão a ver pela história. Mas acho que por outro lado existe um nicho, há um bom nicho que deve ser mais explorado, que é o terror ligado ao storytelling. Que é isto e é isso que eu estava a querer dizer ainda há bocado, do facto de eu não gostar dos filmes de terror. Eu não gosto de filmes de terror, eu não gosto é destes filmes de terror que a gente tem visto ultimamente, ou que tem-se visto desde sempre, desde que eu me lembro de ter amigos que adoram filmes de terror. Os filmes são sempre deste tipo de filmes de terror. O filme não sei o que é do Presos num Barco, ou A Casa de Cera de não sei o quê, e o Annabelle, e os filmes de Exorcista, não sei o quê. Mas os filmes de Exorcista depois também já vão bater aí um bocado ao storytelling, tem um storytelling bastante interessante. Sim, mas as pessoas parece que não estão interessadas muito em perder tempo em ouvir uma história. Este podcast tem 1h50. Quantas pessoas é que vão perder 1h50 a ouvir esta palhaçada toda? Quase ninguém. Eu acho que vou ser eu a fazer a edição.
Yeah. E se calhar eu, para ver o quão estúpido é a minha voz a ser Yeah, gravada. mas isso não interessa porque nós estamos a fazer o que gostamos. Não interessa. Yeah. Nós íamos falar disto de toda a maneira, eventualmente quando nos encontrássemos. Por isso, what the fuck. Ao menos grava, fica para a posteridade. Exato. Ouvintes. O que é que eu... E recentemente têm saído esses filmes. Eu acho que existe um nicho igualmente importante que procura outro tipo de coisa nos filmes de terror. E acho que neste momento quem está a satisfazer isso são as criações baseadas nas histórias de Stephen King. O Pet Sematary é um filme muito bom. O Pet Sematary está muito bem feito. Tem esta estética clássica do Stephen King. Todas as histórias dele se passam mais ou menos no mesmo local, no Maine, e o Pet Sematary é uma delas. O Shining não se passa no Maine, mas acho que acho que o Jack Torrance vivia no Maine, ou é do Maine. E tem toda aquela estética da América suburbana, aliás, América tipo no meio do nada, e rural. E bolas, tu tens coisas assustadoras a acontecer, mas as coisas que seriam tomadas como jump scares ou sobrenatural aparecem no fim do filme. Até aí o que assusta é a condição humana. É a atmosfera, é a condição humana, é o tu saberes que... Eu sei que isto é um filme de terror do Stephen King, por isso eventualmente vai aparecer alguma coisa, né? Mas tu sabes o que é que vais. Ninguém vai ao cinema agora. Eu pergunto-me de que género será este filme que eu vou ver. Não, tu compras um bilhete, tu sabes que género é que é o filme. Mas existe toda... E eu acho que sim, e é por isso que eu estou entusiasmado pelo Dr. Sleep, é por isso que eu estou entusiasmado pelo que é que vai acontecer no King Universe daqui para a frente. O facto de ele ter aparecido no It 2 acho que é um bom presságio. Alguém que só disse que só começava a participar nas adaptações dos seus filmes quando acreditasse nos guiões e acreditasse nas adaptações, apareceu numa delas, e isso dá um bom presságio. E existe muita gente a tentar seguir o exemplo de Lovecraft. É difícil, porque lá está, é um horror indescritível, por isso ninguém vai poder adaptar aquilo que ele escreveu, porque ele não escreveu. Ele escreveu algo que ele viu, mas nenhum de nós viu, nenhum de nós chegou a ver. Mas eu vi coisas. Mas acho que promete. Estamos numa Golden Era? Não estamos ainda na Golden Era. Não estamos numa Golden Era. A Golden Era foi os anos 20, para a Weird Fiction com os Pulp Magazines. Mas... Pronto, estamos num reacordar de uma era desse género. Eu espero que sim. Porque... Há muito tempo que estamos à espera. Não vi nada. Principalmente para mim agora, que aparentemente gosto de terror. Estranho. É bem estranho. Mas eu acho que sim. Eu acho que... O que é que eu fui fazer? Eu acho que com o surgimento... Uma epifania. Eu acho que com o entendimento destes quase distúrbios mentais, começa a voltar a existir uma necessidade de os exprimir da maneira que as pessoas os sentem. Uau! Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas precisam de encontrar... ao verem um filme, por exemplo... como o Shining. Ok, vai tudo bater à situação toda das pessoas que querem se relacionar. Eu acho que as pessoas querem se... Ninguém se vai conseguir relacionar com um filme como o Conjuring. Não acho que seja possível. Não. Mas com uma personagem como, por exemplo, o Jack Torrance do Shining, alguém que perde a cabeça por estar 6 meses ou 3 meses ou 4 meses, ou que é, fechado num sítio com coisas estranhas a acontecer, e tipo passar-te a cabeça, isso já é mais relacionável. E acho que sim. Eu acho que é a necessidade das pessoas se relacionarem e verem histórias não contadas como um médico as conta de você tem este distúrbio que funciona assim no seu cérebro e que o faz sentir isto. Não vem a mal nenhum saber isto é importante. Não é mal saber. Não, visitem um médico se sentem estas coisas. Mas compreendo um terapeuta. Compreendo a necessidade de alguém mostrar, ok, mas eu também já vi o que tu viste e o que eu vi foi isto. O que eu senti foi isto. O que eu acreditei ver na altura, o que eu acreditei ver na altura foi isto. Vê lá se há alguma coisa parecida com o que tu viste. Fuck yeah. Eu pensei,
eu pensei que o meu gato tinha morrido atropelado e depois na noite a seguir ele apareceu no meu quarto com o olho caído e o pelo cheio de sangue. Yep, é verdade. Que é o que acontece no Pet Sematary. E é assim. Nós falámos de Marvel, falámos de terror, falámos sobre a condição humana, divagámos sobre religião, insultámos crenças. Eu insultei insultámos fãs de filmes de terror. Insultámos fãs de filmes de terror. E falámos sobre maluquinhos. E falámos sobre maluquinhos. 2 horas para o primeiro episódio. Os distúrbios mentais são um problema muito, muito sério. Muito sério e ainda bem que hoje em dia fala-se cada vez mais deles. Parem de dizer que a psicologia é uma má área que não dá trabalho. Porque eles... eu gostava bué. Eu vou deixar disponível em descrições e sítios e páginas um endereço de e-mail disponível do nosso canal. Porque eu adorava... ninguém vai sequer chegar a esta parte do episódio. Mas eu adorava... Mas se chegarem... Se tu aí... Olha, estás aí. Exatamente. Não és tu. Sim, tu. Exatamente. Tu que possivelmente já passaste por alguma destas experiências, tenha sido numa altura de depressão, por vezes também pode chegar a esses extremos, ou algum tipo de esquizofrenia ou outro distúrbio mental, ou já tenhas passado por um ataque de ansiedade ou por um episódio de paralisia do sono, eu adorava saber o que é que tu viste. Exatamente. Eu adorava saber o que é que tu viste. Enquanto estávamos a ter esta conversa, eu estava a pensar que raio, se eu já passei por isto, e eu acho que tive uma experiência de paralisia do sono, e é daquelas memórias estranhas de quando tu tens 3 anos, e aquelas memórias bem perdidas de quando tu tens 3 anos, que é tipo memória solta, que ninguém se lembra do que é que fazia quando tinha 3 anos. 3 anos ninguém é consciente. E eu lembro-me de uma estranha memória de estar a dormir na sala com a minha mãe. Por alguma razão estávamos a dormir na sala, não sei porquê, e eu acordar, já era de manhã, não me conseguir mexer, acho eu, e passou uma coisa estranha com um robe, que era o robe da minha mãe, porque tinha a cor do robe da minha mãe, mas com uma corcunda estranha, assim meio encurvada, a passar, a sair pelo corredor, a atravessar a sala, a entrar no hall de entrada e eu não vi mais nada. É a única coisa que eu provavelmente posso dizer que se calhar foi paralisia do sono. Mas eu não sei se foi paralisia do sono. Eu tenho uma memória de infância semelhante. Que até hoje eu tenho quase certeza que estava acordado e por isso também pode ser um desses episódios. Mas o que eu vi foi bué estúpido. Na altura assustou-me, mas agora é bué estúpido. É quase a velhinha do It. Era quase o David Pumpkins. Era um esqueleto pirata com olhos brilhantes e cabelo azul fluorescente. A porta do meu quarto fechou-se. Super Saiyan God, Super Saiyan Pirate Skeleton. A porta do meu quarto fechou-se e ele estava atrás da porta do lado, dentro do quarto. E neste momento eu acho que nessa altura fechei os olhos e quando abri já não estava lá nada. Mas pronto, é isto, pessoal. Se vocês tiverem, se alguém, tu, o gajo, estás aí estranho com não é estranho. Toda a gente que ouve o nosso podcast é nosso amigo. E muito provavelmente isso é verdade. É estranho. Não, eu sou estranho. Tu és estranho. É good to be strange. Uou. Ofender os ouvintes está bem, agora ofender-me a mim. Pelo visto vai ser o primeiro e o último episódio. Terminou. Se alguém quiser deixar o vosso relato da vossa estranha experiência, se for outro tipo de experiência qualquer, que não seja tipo relacionado com paralisia do sono, mas algo que vocês tenham visto e que acham que pode dar... Neste momento eu estava disposto a ouvir alguns relatos sobrenaturais. Mandem, estamos no Halloween e se depois se isto se der com seguimento, nós depois até podemos arranjar aí um tempinho e ler ou resumir e contar fixe. Se isto acontecer. Isso era tão fixe. E vamos só aqui deixar aqui arranjamos mais 2 pessoas e fazemos uma reencenação. Vamos só deixar aqui uma tentativa. Eu não sei como é que isto vai ser, isto se for postado, eu estava a pensar, isto é muito grande, não sei como é que as pessoas vão querer ouvir. Ou dividimos isto em bocadinhos, ou pomos isto tudo de uma vez, mas... vamos metê-lo todo. Tudo lá dentro. Mas se calhar da próxima vez não fazemos um tão comprido. Nem que seja gravamos 2 no mesmo dia com temas diferentes. Eu não consigo fazer que não seja comprido, mas vamos tentar. Está bem. Então pessoal, é isto. Foi um prazer. Olá, eu sou o Filipe. Olá, eu sou o Luís. E isto foi o Culto de Incultos. Cambada de incultos. Cambada de incultos. Eu acho que deu para perceber. Eu acho que nós conseguimos provar o título. Sou a cambada de incultos, é o que eu estou a tentar dizer. Bem-vindos ao culto.
Yeah. E encontramos num próximo ritual. Um dia a gente há de arranjar a maneira de arranjar tipo uns cartõezinhos para você. Yeah. E uns robes. Uns robes. E fazemos mas mesmo fofinhos, rituais. Robes. Sim. E porque dão, está quase a chegar o inverno. Dão para o banho. Eu não sei, porque eu saio do banho e envergo logo o meu robe de culpa. Ei! Mano, tens de vestir alguma coisa. Não, depois os boxers. Isto não vão ser desse tipo de rituais, tipo orgias. Vão haver virgens, mas essas são para sacrificar. Não vai haver orgias.